Mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Quão bom, quão maravilhoso é louvarmos ao nosso Deus. Mas também é muito bom, também é muito maravilhoso refletirmos na sua santa palavra. E eu te convido nesse momento a você acompanhar a leitura da nossa reflexão desta noite, o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Acompanhe conosco a leitura bíblica, onde nos diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Oremos em gratidão por essa palavra. Pai bendito, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ter esse prazer, esse privilégio de nos momentos de nossas vidas, nos momentos de dificuldades, nos voltarmos à Tua Palavra e encontrarmos textos maravilhosos como estes, que nos reanimam e que nos mostram o Teu cuidado, o Teu amor para com nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse momento no qual iremos refletir esse texto, que Tu possa falar ao coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai amado. Apesar das imperfeições e falhas de quem transmite as Tuas verdades, o que importa, Senhor Deus, sobremaneira, é que as Tuas verdades são infalíveis, que a Tua palavra, Senhor Deus, é perfeita, refrigera nossas almas, ó Pai, e portanto Te louvamos, Te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus, Pai. Meu querido, minha querida, nós estamos nesses dias vivendo os momentos muito difíceis. Todo esse contexto que estamos vivenciando são tempos de sofrimentos. Sofrimentos que todas as pessoas de alguma forma estão experienciando. Muitas pessoas passando por situações terríveis, situações muito difíceis. Ou nós presenciamos o sofrimento no nosso contexto, às vezes no nosso lar, entre os nossos vizinhos,
entre os nossos familiares, ou nós ouvimos acerca de pessoas que nós conhecemos, que têm vivenciado os momentos de grandes dores, ou então nós acompanhamos os noticiários que trazem a nós o relato de situações angustiantes, situações muito difíceis de encarar. E aí nós sentimos empatia por aquelas pessoas que sofrem e acabamos de algum modo sendo afetados, nos entristecendo pelo sofrimento do outro, lamentando o sofrimento do nosso próximo. Há dores das mais diversas nesses dias, há dores de luto, há desemprego, muitas pessoas que nem pode de fato estar se resguardando como deveria, porque tem que estar lá lutando para conseguir o seu pão do dia a dia, se colocando em perigo diante da situação vivenciada. Há momentos, queridos, então, que muitas pessoas também vivenciam a saudade de um ente querido que partiu. Situações das mais diversas e das mais terríveis temos vistos nesta época que ficará na história, né? Como esse momento dessa pandemia que vivenciamos. Diante de tudo isso, meu irmão, minha irmã, nós queremos olhar para a palavra de Deus e queremos glorificar o nome do Senhor, porque enquanto se passa por todas essas circunstâncias, a palavra do Senhor também revela que Ele é o Deus de consolação, Ele é o Deus que conforta, Ele é o Deus que consola, Ele é o Deus que está presente. Paulo vivenciou também momentos terríveis, e nós vamos ver isso de uma forma mais detalhada adiante. Ele escreve aqui para os nossos irmãos ali naquele contexto da cidade de Corinto, tempos após ter feito uma visita àquela igreja, aqueles irmãos, e que foi muito difícil para ele aquela visita, muito difícil também para aqueles irmãos. Se você observar o capítulo 2, versículo 1, o capítulo 12, versículo 14, traz esse contexto. O 2,14, ele fala que deseja fazer uma terceira visita. A primeira, quando evangelizou a igreja, fez uma segunda visita em que houve situações muito delicadas, situações difíceis para ele. Irmãos, ele tinha opositores ali na igreja de Corinto, e ele escreve essa segunda epístola justamente dentre muitas razões. Uma delas é falar como eles deveriam tratar um desses líderes opositores que tinha sido disciplinado pela igreja, que deveria mostrar graça, misericórdia para com ele, para que ele também não se entristecesse de uma forma excessiva. Capítulo 2, 6 a 11 nos mostra isso. Então veja, o apóstolo Paulo escreve para a igreja onde tinha pessoas que se opunham ao seu ministério, e é justamente para essas pessoas que ele está abrindo o seu coração, que ele está dizendo o que se passou com ele. Essa epístola é a epístola mais pessoal do apóstolo Paulo, onde ele revela mais acerca das suas dores, dos seus momentos de dificuldades, onde ele abre o seu coração para os irmãos, dizendo como se sente, como se sentiu em algumas circunstâncias. Ele revela a sua alma, por assim dizer, revela os sofrimentos que vivenciou. Mas há uma palavra que ele vai repetindo nesta epístola, que vai estar presente nessa epístola, é consolo. A palavra consolo, o termo grego que ele utilizou, paráclasis, encorajamento, conforto, consolação. Até nesses versículos que nós lemos, esse termo em suas variantes aparece 7 vezes. Vai estar presente
até o final da epístola. Então aqui, meus irmãos, nós podemos refletir na consolação do Senhor. Nós podemos refletir que toda consolação vem da parte dEle, que o conforto vem da parte dEle, e o sentido da força que Ele nos concede, da mão estendida de graça e misericórdia para suportarmos algumas circunstâncias, vem dEle, a força necessária. Então reflitamos esse texto, entendamos como ele nos mostra do versículo 3 até o versículo 7, que somos consolados pelo Senhor, mas uma vez consolados por Ele, nós temos que ser usados por Ele como instrumentos para que este consolo também chegue a outras pessoas. Queridos, após saudar a igreja ali, após saudar aqueles irmãos, o apóstolo inicia a mensagem que ele traz para aquela igreja com adoração, com exaltação ao Senhor, reconhecendo quem Deus é. Ele diz que Deus deve ser exaltado por quem Ele é. Ele está trazendo para os irmãos, está exaltando ao Senhor, dizendo aos irmãos que Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. À primeira vista até parecem expressões um tanto confusas de entender. Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele não está trazendo uma hierarquia na triunidade. O que Ele está colocando, a melhor forma de nós compreendermos, é que enquanto o Senhor Jesus e sua natureza humana, Deus é o seu Deus, o Pai é o seu Deus, melhor colocando, e enquanto o Senhor Jesus e sua natureza divina, Deus é o seu Pai. Mas não tensionamos estar trazendo pormenores com relação à doutrina da triunidade. Nós a aceitamos pela fé, confiamos na revelação bíblica, confiamos que o Senhor Jesus Cristo tem a mesma autoridade que o Deus Pai, tem a mesma autoridade que o Espírito Santo. Mas veja, isso é uma expressão de exaltação, isso é uma expressão de adoração ao Senhor. Ele fala do Senhor como Pai de misericórdia, e essa misericórdia aqui é a compaixão do Senhor voltada a nós. Ele se compadece de nós em nossas tribulações, em nossos sofrimentos, mesmo sendo cada um de nós merecedores por sermos pecadores, mas Ele usa da sua compaixão, Ele se compadece de cada um de nós. Esse Deus que se compadece também é o Deus de toda consolação. E o sentido desse termo, quando ele utiliza aqui, já disse que significa encorajamento, conforto, consolação. O sentido é justamente esse: alguém que está ao lado de uma pessoa para encorajá-la enquanto essa pessoa estiver passando por situações de dificuldades, por testes na sua vida, por provações na sua vida. Deus está ao seu lado. Deus está ao teu lado, meu querido, minha querida, se você tem vivenciado esses momentos, nesses dias que horas nos encontramos. Mas ele prossegue dizendo, adorando ao Senhor, falando para aqueles irmãos que Deus deve ser exaltado também pelo que Ele faz por nós. No versículo 4, é justamente o que Ele diz: nos consola em todas as nossas tribulações. Não há momento, meu irmão, não há momento, minha irmã, em que o Senhor se encontre distantes de seus filhos, apático a seus filhos. Não há momento em que Ele se mostre insensível para com nossas necessidades, para com nossa situação, mesmo quando às vezes nós estamos nos imaginando ou nos sentindo sós, mesmo quando às vezes há um sentimento de solidão que possa invadir a alma, mas saiba que mesmo nessa circunstância o Senhor está presente. O Senhor continua sendo o Deus que age em nossas vidas, que consola, que dá força, que fortalece,
que leva ao amadurecimento em meio às circunstâncias vivenciadas. Ele é o nosso refúgio, como o salmista tantas vezes vai enaltecer ao Senhor, declarando a sua fé. Tu és nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ele diz também que Deus deve ser exaltado pelo que Ele faz por meio de nós. Perceba que ainda no versículo 4 ele diz: para que, com a consolação que recebemos do Senhor, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O consolo que Ele nos concede deve ter esse efeito prático em nossas vidas. O efeito que é nos levar à ação, à atitude de ser instrumentalizado pelo Senhor para ajudar aqueles que também estão passando por momentos tribulosos. Queridos, não negligenciar isso é vivenciar o amor de Deus, é dizer, é mostrar pela prática que de fato nós amamos a Deus e amamos as pessoas, amamos os nossos irmãos, amamos as pessoas com quem nós estamos entrando em contato no nosso dia a dia, o que mostra que de fato temos comunhão com Deus, o que mostra que de fato somos discípulos do Senhor, é justamente isto, estas expressões de amor. O Senhor Jesus, ao falar para os discípulos sobre a prova, vamos dizer assim, de que eles eram de fato discípulos dele, lá em João 13:35, ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E quando temos amor, quando amamos, nós não nos mostramos insensíveis, nós nos compadecemos, nós estendemos as mãos, nós buscamos ajudar com palavras, nós intercedemos. Veja, queridos, que no versículo 5 ele diz para nós o seguinte: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ele fala dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, que estão presentes em nossas vidas. É claro que ele está falando dos sofrimentos vicários de Cristo. Somente Cristo viveu o sofrimento vicário, mas ele está falando dessa relação íntima que há entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo. E o sentido é justamente de que quando nós sofremos por amor a Ele, estamos sendo participantes dos seus sofrimentos. Como é maravilhosa a comunhão de Cristo com a sua igreja, com aqueles que Ele resgatou com o seu precioso sangue. É incrível isso, é maravilhoso isso, essa unidade, essa comunhão, ao ponto de que o próprio Cristo, no seu encontro ali com Saulo, ainda não era Paulo, mas quando Saulo estava a caminho de Damasco perseguindo os cristãos, o Senhor Jesus revela-se a ele e diz: por que me persegues, Saulo? Por que me persegues? Saulo poderia dizer: não estou te perseguindo, eu persigo os cristãos. Mas o Senhor Jesus, ao falar isso, está mostrando justamente essa comunhão. Se persegue os cristãos, está perseguindo Cristo. Mas ali aquele homem, Saulo, foi transformado. Deus mudou o seu nome e ainda disse acerca dele que ele viria a aprender o que é padecer pelo nome do Senhor Jesus. Meu querido, minha querida, e de fato Paulo veio a aprender isso. Paulo veio a passar por momentos terríveis, momentos de dores, de sofrimentos, de tribulações, que eu posso dizer que eu e você não passamos e possivelmente não iremos passar na nossa caminhada. Queridos, Paulo aprendeu sobre o que é sofrer por amor ao Senhor Jesus Cristo, e aprendeu também que Ele não nos livra necessariamente do sofrer, mas Ele nos livra do sofrimento. Ele aprendeu o que alguns dos nossos irmãos antepassados do Antigo Testamento também vivenciaram,
que embora foram parar em cova de leões, mas o Senhor nos livrou ali na cova. Embora foram parar em fornalhas ardentes, mas o Senhor nos livrou na fornalha. Não nos livrou de vivenciar a situação da fornalha. Aprendeu que passa pelo sofrimento, mas que o Senhor se faz presente em meio ao sofrimento. Queridos, Paulo entendia que o consolo que o Senhor lhe concedia, que o consolo que Deus tinha lhe dado, poderia ali estar sendo também compreendido pelos irmãos da igreja de Corinto. O versículo 6, o versículo 7 nos diz: se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual Deus lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então veja, Paulo acreditava que eles poderiam ter essa mesma experiência que eles, que poderiam estar sendo consolados, aprendendo a paciência. E aqui ele utiliza um termo muito precioso. Essa paciência é basicamente um sinônimo de constância, de perseverança, um termo muitas vezes utilizado por ele, o pulmoné no grego, que traz esse sentido de uma perseverança, de uma constância, apesar das mais terríveis dificuldades. Paulo tinha certeza disso, que eles estariam compreendendo estas verdades, que seriam participantes dessa consolação que ele foi consolado, em meio a tudo que ele vivenciou. E graças a Deus, querido, que nós também podemos entender isso, que nós podemos também confiar, que seja quais forem os momentos que venhamos a enfrentar, nós seremos confortados com Ele, sentiremos o seu abraço, sentiremos a sua graça, sentiremos o seu cuidado, sentiremos que não estamos sós, porque Ele está conosco. E é maravilhoso saber disso, até porque também sabemos de uma realidade, que estamos sujeitos nesse mundo a passar pelos momentos mais terríveis, mais difíceis. Não estamos isentos de passar. Como todas as pessoas, podemos sofrer situações que não imaginávamos que iríamos vivenciar. Veja, o apóstolo Paulo, do versículo 8 ao versículo 9, meus irmãos, vai falar sobre isso, mostrando que todos nós estamos sujeitos a momentos indescritíveis. Quando ele fala da sua própria experiência pessoal, ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. Nós quem? Ele e seus cooperadores, ele e Timóteo e Tito, aqueles que estavam junto a ele no seu ministério. Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Veja, meus irmãos, como ele abre seu coração. Fala sobre coisas que vivenciou. Nós sabemos ao certo de quais sofrimentos específicos, de quais momentos específicos ele esteja fazendo referência aqui. Mas a epístola aos Coríntios, essa segunda epístola aos Coríntios, traz uma lista dos sofrimentos vivenciados por ele. Traz mais de uma lista, mas a principal delas está em 2 Coríntios 11, 23 a 28. E é importante que você acompanhe comigo o que ele vivenciou. Abra sua Bíblia desse texto e você vai ver que aquilo que Jesus disse acerca de Paulo, como se cumpriu, que ele ia aprender o que era padecer pelo nome de Cristo. Ele diz:
São eles servos de Cristo, falando sobre os demais apóstolos. Estou fora de mim para falar desta forma. Ele fala de uma forma que não quer se exaltar, se ensoberbecer. Ele diz: eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Veja, passei por tudo isso, por todas essas angústias, por todas essas tribulações, por todos esses momentos terríveis, enquanto fazia missões, enquanto proclamava o Evangelho, enquanto vivenciava uma vida de fidelidade ao Senhor. Ele vivenciou todas essas circunstâncias. Mas ainda há outra circunstância, que em todos os momentos, ainda há outra angústia, outro sofrimento, que em todos os momentos estava presente na sua vida. No versículo 28, ele diz: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Aquele sofrimento peculiar aos verdadeiros pastores, de se preocupar com a situação da vida da igreja, da vida dos irmãos, de como estão, de quais angústias vivenciam. Paulo passou por tantas coisas, abrindo seu coração aqui para a igreja de Corinto, para uma igreja onde tinha pessoas que nem queriam estar tão próximos a ele. E aqui ele diz para eles que, olha, ele considerava da mesma forma, com o mesmo carinho a todos eles, pois no versículo 29 ele diz: quem está fraco, que eu não me sinta fraco, quem não se escandaliza, que não me queime por dentro, dizendo que todos eles, em todas as igrejas onde o Senhor fez exercer o seu ministério, a sua vocação pastoral, ele sentia esse amor, esse cuidado para com todos eles, sejam quem fosse a pessoa. Então havia tudo isso em Paulo, todas essas angústias, todas essas dores, toda essa história que ele vivenciou. Não sabemos qual momento específico ele se refere, quando ele fala aqui no capítulo 2. Há quem teorize algumas situações, há quem diga talvez tenha sido aquele momento em que ele estava evangelizando ali em Éfeso, como mostra em Atos 19, e houve um motim que foi levantado, instigado por um tal de Demétrio contra ele. Há quem diga que talvez tenha sido a luta que ele relata em 1 Coríntios 15, 32, em que ele chega a dizer que lutou com feras. Há quem diga que talvez tenha sido o aprisionamento por meio das autoridades romanas, que ele relata aqui no nosso texto. Ou talvez, quem sabe, o relato que ele traz sobre o seu espinho na carne, no capítulo 12, 7 a 10, e que muito provavelmente, não posso falar com absoluta certeza, pode ter sido uma doença, uma enfermidade nos olhos, de forma mais específica, seja o que for. Eles: olha, não quero que vocês ignorem as angústias e os sofrimentos que eu passei, mas irmãos, ele traz isto tudo por uma razão. Ele nos traz essas angústias e sofrimentos que ele vivenciou para ser visto pelas pessoas como um coitadinho, para que as pessoas tivessem pena dele. Não, ele não tem essa intenção.
Ele fala sobre essas coisas para que eles pudessem estar entendendo que é nos momentos mais tenebrosos, nos momentos mais difíceis, que nós aprendemos da forma mais excelente a não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no Senhor Todo-Poderoso. Por isso que ele traz isto. Por isso que ele diz que estava sobre ele uma sentença de morte. Seja de fato uma sentença, de fato, no sentido de uma pena capital, o mais provável é que ele está se referindo aqui a uma consciência presente nele, de uma situação em que ele não via saída humanamente falando, e por isso ele entendia como uma sentença de morte. Humanamente falando, dentro da lógica humana, dentro das possibilidades humanas, não parecia haver saída. Mas ele declara a sua confiança no Senhor. E quem é este Senhor? É aquele que tem poder para ressuscitar os mortos. É aquele que mandou ali Abraão levar o seu filho Isaque até o monte, e havia essa fé no coração de Isaque, que independentemente do que acontecesse, Deus é aquele soberano que poderia ressuscitar o seu filho. E uma alusão também aqui à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então ele declara, ele confia naquele que pode ressuscitar. Portanto, queridos, não desanimemos com as dores que nós vivenciamos, mas compreendamos que temos ainda em nossa caminhada muito como glorificar ao Senhor. Então, no versículo 10 ao versículo 11, ele vai nos dizer isso. Apesar de todas as dores, nós podemos glorificar o nosso Deus. Versículo 10, ele diz: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Vejam que maravilha, que palavras gloriosas, maravilhosas, de confiança no Senhor, que ele expressa aqui nesse versículo 10. Tantas vezes ele recebeu livramento, e ele acreditava que ele continuaria recebendo. Livramento não significa necessariamente nunca passar por dificuldades, sofrimentos, pois já mostramos que ele passou por muitas dificuldades, muitos sofrimentos. Mas, queridos, o Senhor agiu na sua vida, esteve presente na sua vida, e assim como ele agiu na vida do nosso querido irmão, o apóstolo Paulo, ele continua agindo nas nossas vidas, na minha e na tua vida. Ele está no controle de tudo. Ele é o Senhor soberano. Ele controla tudo o que vier a estar presente em nossas vidas, acontecer em nossas vidas. Então coloquemos sempre as nossas esperanças nele. Mas, queridos, é importante a ressalva que Paulo faz aqui acerca das orações dos irmãos ao seu favor. Meus irmãos, a verdade é que somente quando estivermos na eternidade, somente quando estivermos no Senhor, é que nós perceberemos de uma forma mais plena, entenderemos melhor como foram importantes as intercessões em nosso favor que os nossos irmãos realizaram. Como foram importantes aqueles momentos em que você realmente, verdadeiramente se importou com alguém, dobrou seus joelhos e orou de todo o coração em favor daquela pessoa. A oração, queridos, tanto enfatiza a nossa dependência de Deus, quanto também enfatiza a sua soberania. E tudo isso vai estar promovendo a comunhão no meio da igreja do Senhor. Intercedemos pelos nossos irmãos, porque cremos que o Senhor é soberano e pode agir na vida dos nossos irmãos. Devemos estar intercedendo pelos nossos irmãos, porque entendemos
que dependemos dele, do Senhor. Então roguemos, estejamos rogando que o Senhor tenha graça, misericórdia, que o Senhor esteja agindo na vida dos nossos irmãos. Meu querido, minha querida, Paulo diz aqui que nessas orações que os irmãos fizeram em seu favor, Deus foi exaltado, Deus foi glorificado. Ele diz: para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. Pense você, cada momento vivenciado pelo apóstolo Paulo, quando a igreja ficava sabendo, o apóstolo Paulo está passando por tal momento, em tal lugar, as informações, claro, demoravam a chegar, mas depois que chegava, quem sabe tempos depois chegava a notícia: o Senhor livrou a Paulo, e agora ele já está em outro lugar, levando a palavra da salvação. A gratidão presente no coração dos verdadeiros irmãos, presente no coração da igreja. Portanto, te digo, querido, querida, glorifique ao Senhor por meio das suas intercessões em favor dos seus irmãos. Meu irmão, minha irmã, então, diante desse texto, eu gostaria de concluir a nossa reflexão brevemente dizendo a você, ou enfatizando o que de certa forma já disse: se você vier a vivenciar uma grande dor, e não vou te iludir, não vou te enganar, é bem provável que você venha a passar enquanto você caminha neste mundo, como peregrino neste mundo. Passaremos momentos difíceis. Então, quando você vier a vivenciar tais momentos, saiba que o Senhor é aquele que te confortará, é aquele que trará o bálsamo ao teu coração, é aquele que te capacitará para vivenciar tais momentos. E ainda mais, ainda que você, enquanto vivencia tais momentos, ache que isso não possa ser concebível, não vai conseguir, mas você passará por tais momentos, e depois ainda será usada pelo Senhor, para que o conforto do Senhor chegar a outras pessoas. Que bom, meu querido, minha querida, sabermos que seja qual for a situação que nós possamos vivenciar, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça do Senhor, sabendo que nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos compreende, que conhece a nossa estrutura, como diz a palavra, sabe que somos pó. Como Ele mesmo diz: eu sei o que é o ser humano, eu sei o que era o homem. Ele nos conhece plenamente. E como diz o autor aos Hebreus, meus queridos, Ele é aquele que também vivenciou este mundo, e vivenciou dores como nós vivenciamos, sem haver pecado nele. Nós vivenciamos dores porque merecemos, mas Ele também vivenciou dores. Assim como nós somos tentados, Ele também foi tentado. Em Hebreus 4, 15 a 16 nos diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, se o momento for de tentação, o Senhor está presente para te dar socorro. Se o momento for de sofrimentos e dores, o Senhor também está presente para te socorrer dentro da sua santa sabedoria, da forma como lhe apraz. Talvez seja como foi com o apóstolo Paulo, e que o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez seja tirando daquele momento de sofrimento, talvez seja fortalecendo no sofrimento, para passar por ele e sair mais maduro para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus por esse momento e ao mesmo tempo interceder pela sua vida, em nome de Jesus. Pai bendito,
Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia. Eu quero te pedir por esse teu filho, por essa tua filha que ouviu esta mensagem, que tu, Senhor Deus, conforte, que tu, Senhor, faça com que esta palavra seja penetrante no seu coração, e no momento do seu dia a dia, esse teu filho e essa tua filha não esqueça dessa palavra. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus, Pai. E muito obrigado por mais esse momento de adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém.